Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gabriela. Hoje estaremos fazendo nossa primeira aula em vídeo. Vamos falar sobre potenciação. Nós já vimos em sala de aula, mas agora temos que relembrar para poder avançar no próximo conteúdo. O que era uma potenciação? A potenciação, ela representa uma multiplicação de fatores iguais. Ela é diferente da multiplicação que estamos acostumados. Vamos lá? Então, vamos para as potências. Como eu disse, potenciação ela representa uma multiplicação de fatores iguais. Como que vamos saber identificar quando é uma potência? Observe, você tem um número grande e um númerozinho aqui em cima. Que feio falar númerozinho. O que esse númerozinho nos indica? Quantos fatores iguais estaremos multiplicando? Então, se aqui nosso número grande é o 2, é ele que nós estamos repetindo. Quantas vezes? Referente aos 3 fatores que temos aqui. Isso é totalmente diferente de 2 vezes 3. Não é 2 vezes 3. São 3 fatores do 2 se multiplicando. Só que a gente não chama eles de numerozinho ou numerosão. É muito feio. Então, nós temos que o 2 é nossa base, é esse número grande, e o 3 é o expoente, que é aquele número que temos aqui em cima. Sendo assim, o expoente determina quantos fatores serão calculados. Como aqui nosso expoente era o 3, isso significa que nós vamos ter 3 fatores se multiplicando. Por exemplo, 4 e o expoente 3. Nossa base é o 4 e o nosso expoente é o 3. Sendo assim, vamos multiplicar 3 fatores iguais a 4. Como assim? Não é 4 vezes 3. Vamos lá. Isso significa que são 3 fatores do 4 se multiplicando. Isso é 4 vezes 4 vezes 4. Que o resultado, 64. Tudo bem? O segundo exemplo. 2 é nossa base e o nosso expoente é o 5. Vamos calcular. Isso quer dizer que nós vamos ter 5 fatores do 2 se multiplicando. Isso não é 2 vezes 5, novamente. Isso é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. São 5 fatores. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, 32. E como que nós vamos ler isso aqui? Nós não vamos falar base 2 expoente 5, base 4 expoente 3. Nós temos uma maneira de fazer essa leitura. Você sempre vai falar o nome da base e o expoente. Observe, aqui nós não vamos falar base 4 expoente 6. Nós vamos falar 4 elevado. O que é elevado? É porque está alto, é porque está aqui em cima dele. 4 elevado à sexta potência. A sexta potência, porque nosso expoente é o 6. Outro exemplo, 8 elevado à sétima potência, porque o nosso expoente é o 7. E aqui? Aqui nós vamos falar 15 elevado a 0. 0, porque 0 não tem ordem nenhuma. Então, não precisa falar 0 potência. É 0. E acabou, é só ele mesmo. Então, aqui é a nossa forma de fazer a leitura. Porém, nós temos alguns casos especiais. Por exemplo, quando falamos em área. Área do quadrado. O quadrado, a característica principal dele, o que torna ele quadrado,
é que todos os seus 4 lados são iguais, certo? Sendo assim, quando nós vamos calcular a área, nós sempre vamos fazer lado vezes lado. Colocando esse lado representado pela letra L, nós temos L vezes L, é lado vezes lado. Porém, quando nós temos dois fatores iguais se multiplicando, ele não é uma potência de expoente 2? Então, toda a potência com o expoente 2, nós chamamos que é o número ao quadrado. Ao quadrado por quê? Porque a área do quadrado é lado vezes lado, e são fatores iguais. Mesmo caso acontece com o cubo. O cubo, ele é um sólido geométrico formado por quadrados. Se ele é um sólido, nós não vamos calcular a área do cubo, nós vamos calcular o volume dele. Para calcular o volume dele, lá de geometria, nós temos, como ele é formado por quadrados, todos os lados são iguais. Sendo assim, nós multiplicamos lado vezes lado vezes lado. São 3 fatores iguais se multiplicando. São 3 fatores iguais, ela é uma potência elevado ao expoente 3. Então, nós não vamos falar que isso é lado elevado à terceira potência. Nós chamamos um número ao cubo, devido a isso. Por exemplo, aqui temos o 4 elevado à segunda potência, mas nós não vamos falar assim. Isso não é 4 vezes 4, que dá 16? Nós chamamos ele de 4 ao quadrado. 3 com expoente 3, não é 3 elevado à terceira potência, nós podemos chamar ele de 3 ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 12. 12, não vou falar que isso é 12 elevado à segunda potência. Nós vamos chamar ele de 12 ao quadrado, que é 12 vezes 12, igual a 144. E uma atividade, ela foi pedida em sala de aula, mas vocês podem refazer, porque é muito importante. Vocês têm que estar com isso bem gravado na cabeça, tem que aprender, tem que lembrar, para a gente poder avançar no próximo conteúdo. Vocês vão calcular os quadrados do 1 ao 40. O que seria isso? 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, até chegar no 40. Porque é muito importante para a nossa próxima atividade. Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu sempre estou à disposição de vocês. Vocês podem mandar mensagem perguntando. No menor tempo possível, eu vou responder. E espero logo poder estar com vocês. Espero que todos estejam bem, lavando bem as mãos, cuidando da saúde. Um beijo.